Livro de João, Evangelho segundo João, capítulo 1, verso 1. A Bíblia nos diz assim: toda a igreja achou? Amém? No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Aquele que é a palavra estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Surgiu um homem enviado por Deus chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que, por meio dele, todos os homens crescem. Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele. Mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes autoridade de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem pela vontade da carne, mas nem pela vontade de homem algum, mas nasceram de Deus. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, grandioso Pai, nós te agradecemos, Senhor, por todos os momentos que nós já estivemos aqui no culto, Pai. Nós sabemos que a Tua presença está nesse lugar. Pedimos ao Senhor, Pai, que o Senhor me use para que a Tua palavra seja transmitida e o Senhor se faça presente aqui, Senhor. E que cada um, Pai, possa receber a mensagem do Senhor para a vida dele, ó Pai. Que o Senhor, Pai, possa nos dar direção, sabedoria e que os nossos corações, Senhor, estejam abertos e preparados para a Tua palavra. Assim nós te pedimos e te agradecemos, Senhor Jesus. Amém. Podeis sentar, meus irmãos. Hoje nós vamos refletir sobre um trecho do Evangelho de João que nos coloca diante de uma cena muito anterior à própria história como ela é contada, remontando ao momento em que não existia absolutamente nada sobre a Terra, nem sobre o universo. Esse texto que a gente leu, João está remetendo ao princípio. E ele vai nos apresentar que o Verbo estava no princípio. Não estamos falando apenas de uma mensagem que foi escrita ou de uma ideia que pode ser que ninguém conheça, uma coisa que não existe, uma coisa abstrata, mas de alguém que sempre existiu, alguém que estava junto do próprio Deus e estava criando, estava lá no momento da criação. E se vocês pegarem outra versão, a Almeida vai falar o verbo. E esse verbo que o texto vai identificar para a gente, ou a palavra, como fala ali no começo, no princípio era aquele que é a palavra, ele é o Filho de Deus. Ele é identificado para nós, João deixa claro que o verbo era o Filho de Deus. A palavra que a gente tem por verbo, ela foi traduzida de uma palavra grega que chama logos, tá? Que tem um significado que é muito maior do que o que a gente sabe por palavra ou por verbo, tá? E esse significado era aplicado, tinha uma visão diferente para essa palavra
na época em que foi escrito o texto. Não digo apenas só pelas pessoas ali, falando no dia a dia, mas em termos filosóficos mesmo, porque o grego a gente sabe que foi o berço dos grandes pensadores. E por causa disso, a língua grega ela se desenvolveu de uma forma que a nossa língua hoje ela não consegue adaptar exatamente o sentido das palavras de antigamente. Então, quando a gente traduz para hoje, muito do significado original do texto acaba se perdendo durante a tradução. E você precisa entender o contexto para você conseguir ver o que João realmente estava querendo falar. No pensamento judaico, quando a gente fala palavra era identificado como Deus. A palavra em hebraico para verbo, né, que foi trazido, ou palavra mesmo, era davar, que era frequentemente relacionado com a autoexpressão do próprio Deus. Ou seja, era um Deus que faz, é um Deus que age. Então o verbo, ele dá a ideia para a gente de uma ação que vai ser feita. Então quando a gente pega em Gênesis primeiro, nós vamos ter, no princípio criou Deus todas as coisas, e disse Deus, haja. Ou seja, o Senhor Deus sempre falava, e por causa da sua fala, por causa da sua ação, as coisas se criavam, a partir da sua fala. Então, ao afirmar que o verbo estava com Deus, João, para os judeus, João estava explicando para ele, aquele que dava ordem para que as coisas que fossem criadas estava com Deus. E era Deus. Portanto, João vai estabelecer essa conexão para o hebraico, porque para eles, quando a gente falava de verbo, quando eles falavam de verbo, e quando essa palavra era relacionada com Deus, estava falando, é aquele que tem poder para criar todas as coisas. A partir da sua palavra, a partir da sua ação, ele é capaz de criar todas as coisas. Já para o pessoal do grego, a palavra que foi traduzida para a gente, o logos, ou palavra, era um conceito filosófico um pouquinho diferente do que da visão que tinham os judeus. Para eles, logos era alguma coisa que organizava todo o universo. Ou seja, alguma coisa que dava ordem ao sentido e dava sentido ao universo, a fazer as coisas se moverem e as coisas acontecerem no universo. Basicamente, seria a essência, qual que é a essência do universo? Para eles era o logos, que foi traduzido para a gente como palavra. Agora vocês entendem a complexidade de um tradutor da Bíblia. Como que eu vou explicar isso em um verso, só fazendo a tradução direta, e como é que o leitor vai entender nos dias atuais? Então, para quem estava na época, quando eles estavam numa discussão, ia ler um texto filosófico, eles iam falar, via a palavra logos, sabia que estava falando de toda a essência que existia no universo. Alguma coisa que fosse intermediária entre o divino e o mundo material. Uma ponte entre o inimaginável e o mundo real. E João, ele vai combinar essas coisas para tanto judeus quanto gregos poderem entender claramente o que ele estava falando. Porque quando ele fala para os judeus, quando os judeus liam, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, o judeu ia falar, no princípio, o verbo, aquele que dá ação, ou seja,
Ele é Deus também, ele fez todas as coisas. E quando o grego escutava esse versículo, ele ia dizer, então, aquele que organizou todo o universo, aquele que é a essência do universo, estava junto de Deus e era o próprio Deus. Então ele vai enfatizar 3 vezes a mesma palavra. O Logos, ou seja, o verbo ou a palavra, pré-existia antes de tudo o que foi criado. No princípio era o verbo, no princípio era a palavra. O Logos, ele vai ter uma relação distinta e íntima com Deus. Por quê? Ele vai especificar: o verbo estava com Deus. Ou seja, o verbo em si era diferente do Deus Criador, mas ele era Deus também. E ele possui a natureza divina, ou seja, ele é Deus, o verbo era Deus. Essa foi a estratégia que João ele vai usar para tentar comunicar a mensagem de todo o evangelho de João. E eu imagino que com certeza João deve ter ficado muito tempo pensando em como que eu começo o meu livro. Provavelmente deve ter trocado essas palavras, orado muito para que a mensagem pudesse ser entendida tanto por judeus quanto por gregos. Então ele vai tentar conectar as duas tradições, a tradição judaica e a tradição grega que prevalecia na cultura do mundo antigo também. Então quando ele começa dizendo, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, ou na NVI, no princípio era a palavra e a palavra estava com Deus e a palavra era Deus, ele nos chama a olhar para uma coisa que era totalmente antes da criação. Vamos pensar nisso, antes de existir montanhas, antes de existir as estrelas, antes de existir o tempo, ali já estava o Senhor Deus. E o verbo, aquele que deu a ação para que todas as coisas existissem, aquele que falou para todas as coisas existirem, ele também estava com Deus e ele era Deus. Ou seja, o próprio Senhor Jesus. Então ele não era só um mestre que veio e morreu durante aquela época, mas era um líder, ou era alguém que surgiu antes de tudo, que sempre existiu, que não foi criado, mas ele estava antes da criação. E ele ele está intimamente ligado com Deus. Ao dizer isso, João estabelece que o Senhor Jesus, como um apóstolo, alguém que estava junto, que participou do ministério de Jesus, ele não via Jesus como simplesmente o seu mestre, mas ele via Jesus como sendo o próprio Deus. Nos versículos seguintes, João vai reforçar que todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Então, o que João estava falando para os gregos e para os judeus é que existia uma inteligência muito maior que criou tudo o que vocês estão vendo. E ele esteve aqui na terra junto com a gente. E nós o vimos. Esse era o Senhor Jesus. Tudo, a grama que pisamos, o ar que respiramos, as aves do céu, o peixe no mar, tudo vai carregar consigo o selo da criação do próprio Deus.
As maravilhas do mundo natural, elas não são um acidente, mas um reflexo do poder criador do Senhor Deus. E ao contemplar essas maravilhas, nós podemos observar que a presença do Senhor está nelas. Recentemente eu estive viajando para Foz do Iguaçu. E como a igreja sabe, a gente sempre está viajando e vai para muitos lugares. E a minha esposa fala para mim, por que você nunca fica impressionado com nada que você vê? Olha, chegamos, só dar um exemplo, eu peço que a igreja não me leve a mal aqui, tá? Mas é uma coisa minha. Tá? Por exemplo, está em Paris, você vê a Torre Eiffel, nossa, é bonita a Torre Eiffel. Enquanto ela, meu Deus, olha a torre, que linda, é muito grande e tal. Mas tá bom, é só uma torre de metal que está aí, que construíram. É bonita? É. Mas estou impressionado? Não. E assim, é em todos os lugares que a gente vai, quase todos. Mas, de todos os lugares que eu já visitei, a gente chegou em Foz do Iguaçu e eu fui andando nas cataratas do Iguaçu. E eu vi uma das coisas mais lindas e impressionantes da minha vida. Uma coisa que não foi feita por nenhuma mão de homem, uma coisa que não foi criada por esforços humanos, e uma coisa que nada do que eu já vi se compara à beleza daquilo lá. Uma coisa que quando você chega lá, você sente a presença do Senhor lá. Tanto que todo mundo que está passando por lá fala, eu sinto uma paz aqui que é impressionante. Algo que não foi criado pelo homem, mas foi criado pelo próprio Deus. E essas coisas, a gente vê que, quando a gente contempla isso, a gente consegue ver as mãos do Criador sobre a terra. Coisa que nenhum homem, por mais impressionante que possa ter sido as coisas que foram feitas, nenhum homem consegue replicar aquilo lá. O homem consegue destruir. Destruir consegue. Tanto que a gente ficou sabendo que tem uma cachoeira que é muito maior. Tinha uma cachoeira, não, perdão, uma catarata que era muito maior do que as cataratas do Iguaçu. E que foi enterrada no lago de Itaipu. Era o maior volume de água do mundo. E o pessoal do mundo inteiro vinha para ver, as cataratas do Iguaçu nem eram conhecidas, de tão pequenas que elas eram comparadas com o salto das 7 quedas. E isso foi enterrado, o homem destruiu, isso nós conseguimos fazer. Conseguimos destruir as coisas que o Senhor Deus criou. Bom, voltando para o texto, João ele não vai se limitar a apresentar o verbo como sendo apenas a origem da criação, mas ele diz, nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. Aqui a ênfase que nós temos é a mudança da criação material para a experiência humana. A vida que o verbo está falando, a vida que o verbo representa, que o Senhor Jesus representa, não é apenas uma vida biológica, tá? Mas algo que vai iluminar o entendimento todo do ser humano. No hebraico, existe o tetragrama, que é a representação do nome de Deus, que ele é impronunciável. Então, o judeu, ele não fala o tetragrama, ele troca esse tetragrama por uma outra palavra, por exemplo, Senhor. Então, toda vez que ele chega nesse tetragrama, ele não tenta pronunciar. Ou sai, por exemplo, Iavé, que é uma
tentativa de representação do nome, mas esse nome é impronunciável porque são 4 consoantes. Não teria como falar isso. Existem uma linha de teólogos que vai dizer que por que você não consegue falar isso? Porque seria o ato de respirar e expirar. Então, quando você respira, você está louvando o nome do Senhor Deus, que vai muito de acordo com o que está escrito na própria palavra. O salmista Davi vai dizer: todo ser que respira, louve ao Senhor. Porque o ato de respirar já é uma representação de louvor ao Senhor. Então, você está louvando ao Senhor só respirando, mas talvez você ainda não sabe disso. Porque em você, na sua vida, você tem o Senhor. Mas mesmo aquele que não conhece o Senhor, ele está pronunciando o nome do Senhor Deus toda vez que ele está respirando. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Por exemplo, qual que é a primeira coisa, né, que nós nascemos? A primeira coisa que a gente vai fazer é respirar. Você saiu do ventre da sua mãe, a primeira coisa que você vai fazer é respirar. E o que você vai fazer antes de morrer? A última coisa que você vai fazer antes de morrer? Você vai respirar também. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Então, do começo até o final da nossa vida, nós estaremos louvando ao nome do Senhor continuamente, através da nossa respiração. Não só isso, todos os animais, toda a criação respira e louva o nome do Senhor. Bom, continuando no texto, João diz: nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Essa frase vai nos mostrar que, apesar de toda a beleza e clareza do verbo, nem todos vão acolher a sua mensagem. Desde o início da humanidade vai ter uma resistência e as pessoas tentando ir para um lado mais obscuro. Por que o ser humano rejeita a luz? Talvez por que será que nós tendemos a rejeitar a luz por natureza? Porque quando nós temos a luz traz às claras todo o nosso erro. Você não consegue procurar algo no escuro, você pode até tentar achar alguma coisa no escuro, mas vocês sabem a dificuldade que é. Se tiver tudo escuro, você derruba uma agulha no chão, quero ver você achar. Você vai sofrer bastante, mas se você acender a luz, você achará rapidamente. Você já tentou pegar o seu celular do lado de madrugada e daí fica colocando a mão, tateando? Quando você tem luz, você não faz isso. A luz, ela traz tudo que tiver errado, o Senhor Deus vai trazer e vai deixar as claras. Então, o ser humano, ele tende a negar isso. Você não quer que o seu pecado seja exposto para você mesmo. Você não quer isso. Você não quer aceitar o seu pecado. É muito difícil nós aceitarmos que nós estamos errados. Essa é uma das coisas mais difíceis que acontece com o ser humano. E para perdoar, então, por exemplo, para perdoar, não, mas a pessoa fez algo mal para mim, eu vou ficar. Essas coisas nos fazem mal. E quando o Senhor traz a luz sobre a sua vida, você sabe, eu não posso perdoar, eu não posso não perdoar.
Eu não tenho essa opção. O Senhor Deus me perdoou, Jesus me perdoou do meu pecado. E eu fiz coisas muito piores. Eu não merecia ser salvo e o Senhor me perdoou. Assim como Ele me perdoou, eu devo perdoar ao meu irmão. Podemos estender esse exemplo para todas as aplicações na nossa vida. Eu não vou poder roubar, porque como filho do Senhor Deus, eu não posso. Eu sei que isso não é o que o Senhor diz. A palavra diz, não furtarás, então eu não posso furtar. Se uma coisa não é minha, eu não posso pegar e tomar. Nem coisas, muitas vezes, né, tem aquele roubo que não é um roubo, disfarçado, né? Uma pessoa pega uma coisa da outra e não devolve. Não, então, já está aqui em casa, já há quanto tempo isso daqui, eu não devolvi. E aí? É seu? Foi você que comprou? A pessoa te deu? Ou você pediu emprestado? Emprestado é emprestado. Se você emprestou, você tem que devolver. Se você não devolver, é porque você está roubando, furtou. Quando a gente traz essas coisas, quando a gente deixa a luz de Cristo entrar na nossa vida, tudo que tiver obscuro, tudo que tiver escondido na sua vida, vai aparecer. E se você não tiver um coração aberto para dizer, Senhor, realmente eu preciso de uma mudança na minha vida, essa mudança não vai acontecer. Por quê? Porque às vezes a gente fica, Senhor, o Senhor entra, pode entrar, meu coração está aberto para o Senhor. Mas essa porta aqui, o Senhor não entra aqui não. Aqui é o meu quartinho da bagunça, ninguém vai mexer. Todo mundo tem em casa uma gaveta que você não abre, né? Deixa ela fechada, tem um tanto de coisa ali dentro. Se abrir, você sabe que vai ter que arrumar. Então, ou quando abre, né? Abre, tira coisa, ou joga mais coisa dentro, né? E fecha ela para ninguém ver. Quando você deixa o Senhor Jesus entrar na sua vida, Ele quer organizar tudo, inclusive as gavetas que você não quer deixar. Aquela gavetinha lá, não vou mexer nela. Você precisa estar disposto a deixar o Senhor trabalhar. Ah, eu não quero deixar o Senhor trabalhar. Se você não deixar o Senhor te mudar por completo, como que você vai refletir a imagem dele? Vamos continuar aqui no texto. João vai dizer que surge um homem enviado por Deus chamado João, ele vem como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que, por meio deles, todos os homens crescem. Ele próprio não era luz, mas veio como testemunha da luz, pois estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. João vai dizer então, olha, veio alguém antes de Jesus para testificar sobre ele. Por quê? Porque os judeus tinham recebido tinha recebido a promessa que Elias ia voltar. E Elias retornou na vida. A virtude de Elias retornou, perdão. Não me entendam mal. A virtude de Elias retornou na vida de João Batista. E João Batista, ele testificou a respeito do Senhor Jesus. Pois João Batista não era a luz. Todos nós podemos testificar a respeito da luz. Não somos a fonte, não temos em nós a origem da verdade, assim como João Batista também não tinha a origem da verdade dentro dele. Mas nós podemos direcionar as pessoas ao caminho do Senhor. João Batista, ele vivia de uma maneira simples. E ele pregava no deserto e chamando as pessoas ao arrependimento. Ele deixava claro,
não sou eu o centro da história, mas quem está vindo depois de mim, esse será o centro da história. Eu não sou digno de desamarrar nem as alpagas, nem a correia das sandálias de Jesus. Assim como ele, nós também, nós precisamos pensar bem claro que nós não somos o centro da história. Mas nós podemos ajudar as outras pessoas a descobrirem quem é o centro da história, a descobrirem sobre o Senhor Jesus. O texto, ele vai seguir dizendo: aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Essa é a realidade que não vale apenas para o passado. É uma realidade que hoje muitos estão se fechando para aquele que era a palavra, para o Senhor Jesus. E as pessoas fecham o coração para elas. As pessoas ouvem falar do Senhor Jesus, leem sobre ele, mas não conhecem. Por que não conhecem? Porque por acreditarem que elas já sabem de tudo, ou por acharem que a mensagem de Cristo ela não se encaixa nos seus planos, elas deixam o seu coração fechado para uma verdadeira mudança de vida. Há quem prefira talvez manter a distância, temendo que a luz do Evangelho traga transformações muito grandes e indesejadas na sua rotina, por exemplo. Entretanto, a luz ela não força ninguém, ela está disponível e ela vai oferecer clareza. Mas a decisão de aceitá-la ou não vai ficar a cargo de cada um. O Senhor Jesus vai dizer: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei e farei morada. O Senhor Jesus está batendo na porta do seu coração, dizendo: ei, deixa eu entrar. Posso arrumar tudo? Posso arrumar a sua vida? Posso mudar quem você é? Posso transformar a sua personalidade? É você que precisa deixar a porta do seu coração abrir. O Senhor Jesus não é como o inimigo que vem e arromba a porta do seu coração e entra. Nenhum ladrão chega na porta, bate na sua porta e vai dizer assim: eu posso roubar a sua casa hoje? Você deixa entrar e posso levar suas coisas? O ladrão, não conhece algum ladrão que faz isso? Eu, pelo menos, não conheço. Não vou deixar você roubar hoje. Ah, então tá bom, eu volto outro dia. O Senhor Jesus não é o ladrão. O ladrão é o inimigo. O inimigo, ele entra, arromba, faz a bagunça que tiver que fazer. O Senhor não. O Senhor Jesus está à porta e bate. Então, se você decidir: Senhor, pode entrar, muda a minha vida, ele mudará. O que acontece é que muitas pessoas passam a vida toda dentro da igreja, mas elas não conhecem o Senhor Jesus profundamente. Você sabe todas as histórias da Bíblia, você conhece tudo e você acha: eu sei de todas as coisas, eu sei dos meus erros, das minhas falhas, mas isso daqui, e vai contando tudo que acontece na sua vida. Mas você está disposto a deixar o Senhor mudar de acordo com a vontade dele ou de acordo com a vontade que você quer que ele faça? Porque assim, muitas vezes, nós achamos que os nossos planos são melhores que os planos de Deus. E isso é um grande problema. Por quê? Porque não é. Você é um ser humano falho, você não consegue ver, nem dizer se vai chover amanhã com precisão ou não. Podemos pegar os melhores computadores do mundo. Sempre vai dar lá 99,9% de chance, mas não é 100%. Pode acontecer alguma coisa que mudou a previsão e não choveu. Por quê?
Porque nós somos falhos. Nós podemos tentar prever as coisas, mas existem coisas que estão fora do nosso controle. Existem coisas que a gente não está esperando que elas vão acontecer, e elas acontecem. Estamos aqui num país que está à beira de uma crise financeira. Tudo pode mudar de um dia para o outro. Temos que viver com essa realidade. Podemos fazer os nossos planos? Sim, nós podemos. Vamos fazer isso e aquilo. Mas daí começa a vir uma perseguição que você não sabe de onde está vindo. Nem por que aquilo está acontecendo. E muda toda a sua vida, todos os seus planos. Nós precisamos deixar o Senhor. Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Conduza a minha vida conforme a tua vontade. Você está preparado para deixar o Senhor conduzir a sua vida conforme a vontade dEle? 2020, eu estava preparando para casar, estava super feliz, ia ter a festa do casamento, tudo. Já tinha separado, enviado os convites para as pessoas, já tínhamos reservado o lugar, buffet, tudo. Já tínhamos preparado quase tudo. Veio uma pandemia, fechou tudo, não podemos fazer o casamento do jeito que a gente estava querendo. Casamos no civil, teve uma pequena cerimônia online e foi isso. Fiz todos os planos, mas quem ia prever que ia acontecer uma pandemia que ia fechar tudo do jeito que fechou? Alguém aqui já tinha vivido isso antes? Se tivesse uma pessoa talvez de uns 110 anos aqui, talvez passou pela gripe espanhola no começo de 1900, que aconteceu algo semelhante, mas não do jeito que foi a Covid. Nós fazemos os nossos planos, mas os nossos planos podem mudar do dia para a noite. E só o Senhor que pode mudar a nossa vida. A palavra diz, veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Isso indica para a gente que o Senhor Jesus, ele não veio como um desconhecido, ele veio para aqueles que estavam esperando ele. Imagina que quem está esperando o Senhor hoje na terra somos nós. Nós estamos esperando o Senhor. E ele veio para os judeus que estavam aguardando o Messias. Eles estão aguardando o Messias até hoje, sendo que Jesus já veio. Nós estamos aguardando o Messias, então nós estamos na mesma condição do tempo que esse texto foi escrito. Veio para o que era seus. Só que daí agora tem a diferença. Você vai receber o Senhor e deixar Ele entrar na sua vida ou não? Ou vai fazer como os judeus que fecharam todas as portas e não deixaram? Não reconheceram? Não queremos um Jesus que vai pregar que nós devemos se arrepender. Nós queremos alguém que vai nos libertar de Roma. Era isso que os judeus queriam. Essa rejeição não impediu que o Verbo ele continuasse sendo a luz. O Senhor Jesus continuava sendo a luz. E a luz estava na porta dos judeus, dizendo, eu estou aqui, deixem eu entrar. Mas eles se fecharam. A boa notícia, ela continua. João não entrega uma má notícia. Só entrega a má notícia, mas ele não conta a boa. Não, ele contou a boa. Ele continua dizendo, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Na NVI vai dizer, contudo aos que o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes autoridade de se tornarem filhos de Deus,
os quais não nasceram do sangue, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de homem algum, mas nasceram de Deus. Nascer de Deus. Toda vez que uma criança nasce, você vê ela crescendo e essa criança, ela começa a andar, começa a falar, depois a criança começa a mentir, depois a criança começa a correr, brincar e vai criando a personalidade da criança como se convém. O engraçado, e uma coisa que eu já até falei aqui, é que a criança, o pessoal fala, a criança não tem maldade, né? É uma criança sem maldade. Então por que a criança mente? Quem que ensina ela a mentir? Se ela não tem maldade. O ser humano, ele nasce mal, porque nós somos filhos do pecado, nós somos filhos de Adão e Eva, e eles pecaram. Nós fomos separados de Deus. Através do pecado original, nós fomos separados de Deus. Então, nós nascemos, crescemos e nós temos um coração mau. Um coração humano que é mau. Então, se nós temos um coração mau, nós precisamos nascer de novo. E esse é um dos pontos principais do Evangelho de João. Quando você chega no capítulo 3, João vai falar sobre o novo nascimento, que é o encontro de Jesus e Nicodemos, que é uma das passagens que eu mais gosto da Bíblia, João 3, porque é a minha passagem favorita, na verdade, da Bíblia, porque em João 3 eu entendi que eu podia ser o filho do pastor, eu podia pregar na igreja, eu podia cantar na igreja, conduzir os jovens, tudo, mas eu não conhecia quem era o Jesus. Eu não conhecia quem era o Senhor. Eu seguia ritos e tradições, achava que conhecia o Senhor, mas não tinha um novo nascimento. Se eu morresse, eu era igual Nicodemos. Nicodemos era um mestre da lei, um dos mais ranqueados da lei do tempo. Ele sabia de tudo sobre a lei. Especialista. Não só sabia, mas ele vivia e foi um exemplo tão grande que ele se tornou um mestre para os fariseus da época. E Jesus fala para ele, você pode dar dízimo, você pode dar oferta, você pode orar 2 horas por dia, 3 vezes na semana, 2 horas por dia, jejuar 3 vezes por semana, você pode fazer tudo. Mas as suas ações não podem te levar para o céu. Se você não nascer de novo, Nicodemos, se você não se tornar um filho de Deus, você não pode ser salvo. Nós não podemos ser salvos pelas coisas que nós fazemos. Ninguém pode, porque se pudesse, Jesus não precisava vir no mundo. Se você for uma pessoa boa, se somente isso pudesse te levar para o céu, Jesus não precisava morrer. Ele morreu por quê? Porque nada que nós possamos fazer nessa natureza humana vai se comparar ao sacrifício que ele fez por nós. Portanto, quando João vai dizer, os quais não nasceram do sangue, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de homem algum, mas nasceram de Deus. Chega um momento na vida nossa como cristão que o Senhor Deus ele se revela para a gente. E eu oro para que isso aconteça, eu tenho certeza que já aconteceu com várias pessoas aqui, mas eu oro para que toda a igreja, ela realmente conheça de verdade quem é o Senhor Jesus. Porque a partir do momento que você conhece realmente quem é Ele, existe um ponto na sua vida que muda completamente. A sua personalidade, ela muda. A partir daquele momento, você é outra pessoa. Mudou. Se você era rancoroso, você não será mais. Se você
não perdoava, você passa a perdoar. Se você se importava muito com as coisas desse mundo, você passa a não se importar. Por quê? Porque o seu coração, ele muda completamente. E na vida nossa, como cristão, nós temos que chegar e pedir para o Senhor todo dia: Senhor, por favor, muda a minha vida, muda o meu viver, muda, me transforma, Senhor. Me deixa eu chegar a conhecer ao Senhor de verdade. Você pode achar que você conhece o Senhor, que você conhece é o suficiente, mas a partir do momento que você chega nesse ponto, você vê assim: eu não conheço absolutamente nada de quem é o meu Deus. Não conheço ainda. Eu tenho uma noção. Mas Ele é tão maior e Ele é tão mais poderoso que eu não sou ninguém na presença dEle. Não sei nem porque Ele se importa comigo. Não consigo. Essa é uma das coisas que eu não consigo entender. Porque Ele se importa comigo. Sendo que eu sou uma pessoa tão ruim e não mereço a salvação dele. O Senhor, João diz, não nasceram pela vontade de homem algum. Não é você que vai dizer: eu vou conhecer mais o Senhor e a partir de agora eu nasci de novo. Não. Quem diz que você nasceu de novo não é você, mas é o Senhor Deus que diz que você nasceu de novo. E todo nascimento, novo nascimento, se vocês olharem para tudo, não se nasce do dia para a noite. Você tem um tempo de gestação. Em todos os animais, tudo que existe. Você tem um tempo, uma semente, ela é plantada, ela vai germinar, vai brotar e vai começar a crescer. Assim são os nascidos do Espírito. Quando você nasce de novo, para você nascer de novo, quando você dá o primeiro passo, eu aceitei Jesus, eu comecei a caminhar na vontade dele. Então você vai chegar no momento que você vai nascer de novo. Você pode até batizar antes disso. Ou você pode nascer primeiro, antes de ser batizado. Mas existe um momento na sua vida que você percebe: agora eu sei quem é o meu Senhor. E eu sei que eu não sou ninguém. E quando a gente tem essa sensação, a gente começa a enxergar as pessoas de maneira diferente. Por quê? Porque a gente é tão falho quanto todo mundo. Você para de se importar com as outras pessoas, com o que ela está fazendo de errado ou não, ou deixou de fazer. Por quê? Porque você é tão pecador quanto a outra pessoa. A gente é tão pecador quanto a outra. E daí mas fulano está fazendo coisa errada. Sim, é ele o Senhor. Não cabe a mim ser o instrumento de julgamento na vida da outra pessoa. Quem deve ser? O Senhor Deus. Vamos orar para a pessoa. Que o Senhor Deus abra os olhos dela. O novo nascimento é uma coisa que precisa ser genuína na vida de cada cristão. E depois que você nasce de novo, é claro que você não vai deixar de pecar, não, você vai pecar. Porque, assim como tudo, nós vamos crescendo, cometendo erros, mas sempre nós vamos voltando para o Senhor. Sempre. Você não consegue se desviar. Por quê? Porque o seu coração, ele é tão do Senhor que pode passar um ano de pandemia sem ir na igreja, você continua sendo cristão e você continua louvando o nome do Senhor e esperando o momento que você vai poder se reunir com seus irmãos para adorar a Ele. Não importa onde quer que você esteja, o Senhor sempre está contigo. É uma segurança tão grande que é impossível, é praticamente impossível você deixar de seguir o Senhor. Esse é o novo nascimento. E é isso que o Senhor quer na vida.
Por que que existem tantas pessoas que se entristecem com pastores e se entristecem com tanta coisa e saem das igrejas? Porque elas não são nascidas de novo. Quando uma pessoa realmente nasce de novo, não importa. Não importa se eu sou perseguido, eu continuo louvando e adorando o nome do Senhor. O que nós precisamos é reconhecer a mão do Senhor e a obra dele, e é deixar o nosso coração aberto. Senhor, pode mudar tudo. Se o Senhor quiser colocar o sofá na janela, pode colocar, é a casa do Senhor. Ele pode fazer o que Ele quiser. É isso que você precisa deixar, que nós precisamos deixar. Senhor, pode entrar, muda o nosso coração e trabalha na nossa vida. Transforma, Senhor, a nossa personalidade. Porque eu sei que nós somos maus, sempre tem aquela raiz lá de amargura que brota de novo no nosso coração. Mas quando a gente está com o Senhor, quando a gente tem Ele na nossa vida, Ele é como um jardineiro. Está brotando alguma coisa aqui, deixa eu tirar. Porque Ele vai cuidar da sua casa, Ele vai cuidar de você. Bom, igreja, essa é a palavra que eu gostaria de deixar para a igreja nessa noite. Vamos continuar louvando e adorando ao nome do Senhor e pedindo ao Senhor, Senhor, muda a minha vida. E se você ainda não recebeu o novo nascimento do Senhor, se o que eu falei para você sou estranho ainda, peça a Ele, Senhor, faz eu nascer de novo, Senhor. Faz eu resplandecer a Tua glória sobre a minha vida todos os dias, aonde quer que eu esteja. Pois é isso que o Senhor deseja de nós. Que cada um de nós possamos ser pessoas transformadas na presença do Senhor. Vamos orar para fazer uma oração aqui final, pedindo justamente isso. Senhor nosso Deus, grandioso Pai, Senhor, nessa noite nós falamos aqui, Senhor, sobre tantas coisas, ó Pai. E o Senhor conhece o coração de cada um aqui que está presente, o Senhor conhece muito mais que isso, Senhor. O Senhor sabe em qual estágio da fé que eles estão. Por isso, nesse momento, Senhor, eu gostaria que o Senhor colocasse as Tuas mãos sobre a vida de cada um, Senhor Jesus. Senhor, que cada um, Pai, aquele que desejar que o Senhor entre no coração deles, faça morada e arrume toda a casa, que o Senhor pode entrar, Pai, que o Senhor entre, que o Senhor transforme, Santo, o meu coração, Santo, que o Senhor possa mudar, Santo, a nossa vida, para que nós possamos resplandecer a Tua glória, Pai. Senhor, nós sabemos que nós não somos o centro de todas as coisas, Tu és, Santo. Mas o que nós desejamos é que o nosso coração, a nossa vida, possa resplandecer a luz do Senhor. Que nós possamos ser, Pai, como a lua que reflete a luz do sol. Que nós possamos refletir a luz do Senhor todos os dias da nossa vida. E que nós possamos, ó Pai, estar contigo e que nós possamos nascer de novo e crescemos em graça e conhecimento, para que chegue um dia em que tudo possa ser revelado para nós, Pai. Assim, Senhor, nós te pedimos e te agradecemos no Teu nome santo e precioso. Amém.